Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a acne. Muito comum, a acne é o nome dado a cravos e espinhas que ocorrem devido à inflamação das glândulas sebáceas e dos folículos pilosebáceos. É muito comum na adolescência, mas também pode acontecer com adultos. Além das lesões na face, também pode acometer o lado psicológico da pessoa, que a torna insegura e traz consequências que podem durar pelo resto da vida. Os tipos: tem a acne do recém-nascido, que é causado pelos hormônios que são passados pela mãe. A acne grau 1, que são cravos e poros mais abertos. A acne grau 2, que são cravos e espinhas com pus, tem a aparência arredondada e avermelhada. A acne grau 3, além de cravos e espinhas, possui nódulos endurecidos que ficam abaixo da pele. E a acne grau 4, além de todos os já citados, também possui abscessos que podem deixar marcas permanentes e cicatrizes. Os sintomas: os hormônios sexuais que normalmente ocorrem na puberdade, andrógenos, estrógenos e as glândulas suprarrenais. Ocorre normalmente na face, mas também pode ocorrer em outras partes do corpo, como as costas, e ocorre em ambos os sexos. Os sintomas são os cravos, as pápulas, que são lesões sólidas arredondadas e endurecidas, lesões com pus, nódulos e cistos. O tratamento e os cuidados. O ideal é que as pessoas que possuem acne procure o tratamento o mais precocemente possível. Não é recomendado que as pessoas manipulem as lesões, pois pode causar inflamação e cicatrizes. O tratamento pode ser tanto local como oral e vai depender da gravidade. Alguns exemplos: o ácido salicílico, ácido azelaico, o peridóxido de benzoída, retinoides, antibióticos e o tratamento hormonal com anticoncepcionais. Caso não haja uma boa resposta ao tratamento, o médico pode receitar a isotretinoína, também conhecido como Roacutan. Não pode ser administrado para mulheres grávidas, pois contém muitos efeitos colaterais. Alguns procedimentos complementares: extração de cravos, drenagem de abscessos, peelings químicos, lasers, esfoliações, hidratações, entre outros procedimentos estéticos. A prevenção começa com a higiene adequada da pele, utilizando sabonetes indicados para a pele oleosa e acneica. A exposição exagerada ao sol também pode piorar o quadro. É necessária a utilização de cremes hidratantes. A ingestão de água também é fundamental. A foliculite ela é uma infecção na pele. Ela se inicia nos nossos folículos pilosos. Esses folículos pilosos eles são responsáveis pelo crescimento e pela produção dos nossos pelos, né? A foliculite ela pode acometer qualquer pessoa, né? De qualquer idade, mas algumas pessoas são mais propensas a desenvolver a doença. Por exemplo, pessoas negras, pessoas asiáticas, obesos e com baixa imunidade também são mais propensas a ter. Geralmente a causa da foliculite é o Staphylococcus aureus, né? Mas não é só o Staphylococcus, tem outros vírus, bactérias e fungos também que são responsáveis pelo aparecimento da doença, né? E também o uso de antibióticos utópico e contínuo pode causar a foliculite, porque o antibiótico ele vai comprometer muito a integridade dos nossos folículos, né? A infecção ela se apresenta em forma de pequenas espinhas, né? Com pontas brancas em torno dos nossos folículos, de um ou mais folículos, né? Embora possa ocorrer em qualquer lugar do nosso corpo, algumas partes são mais vulneráveis expostas, né, ao aparecimento da lesão.
A foliculite, ela aparece, né, nas regiões do nosso corpo que tem pelos. Então, face, couro cabeludo, axila, coxas, as nádegas e a virilha são áreas mais propensas a ter. Os sintomas são de acordo com a extensão do processo inflamatório, tá? A foliculite pode ser classificada como superficial e profunda. Aqui eu trouxe uma imagem da diferença do nosso folículo piloso normal e com o processo inflamatório, né? A foliculite superficial, ela só afeta a parte superior do nosso folículo, tá? Causa coceiras e sensibilidade na região. A pele em volta fica avermelhada e inflamada. Pode surgir pequenas pústulas, né? Semelhantes a espinhas com ou sem pus. São raros os casos de foliculite superficial que causam complicações, tá? A foliculite já profunda, né, é um pouco mais grave. A inflamação se estende por todo o folículo piloso e alcança também a raiz dele. No centro da lesão, né, surge uma lesão bem típica da doença, que é uma extensa área avermelhada, né, que tem no centro um nódulo endurecido com pus. A foliculite profunda causa coceira, dor, tá? O edema, né? E a tumefação, que é o aumento do volume da célula. Eu vou mostrar uma imagem para vocês de dois tipos de foliculite, né? A profunda e a superficial. O diagnóstico, né, é um exame clínico, né, de lesões cutâneas associado ao levantamento do histórico do paciente, né. Em alguns casos pode ser necessário colher uma amostra e mandar para avaliação. O tratamento varia de acordo com a causa, né, e com a extensão da infecção. Colocar, em algumas foliculites mais simples, colocar compressas mornas e úmidas, né, várias vezes ao dia, fazer a higiene, né, do local com água morna e sabonete antisséptico, aplicar algumas pomadas e cremes de uso tópico, né, com propriedades anti-inflamatórias. Casos mais persistentes, né, que são os mais profundos e recorrentes, podem exigir um tratamento mais elaborado, né. Pode ser necessário introduzir alguns antibióticos via oral e, se a infecção for causada por algumas bactérias, também por medicamentos específicos para combater a infecção e por fungos também, né? A indicação de corticoides por via oral, só que precisa ser feito por um curto período, né? Porque os efeitos colaterais são bem desejáveis para essa medicação. Alguns abscessos também podem ser necessária intervenção cirúrgica. A prevenção é a de sempre, né? Lavar bem as mãos, tomar banho e higiene com loções e sabonete antisséptico, verificar o nível do cloro das banheiras, não usar roupas muito justas, né? Porque aumenta o atrito da pele, e entre outros. Eu vou falar um pouco sobre furúnculo. O furúnculo é conhecido popularmente como cabeça de prego. É uma infecção de pele, uma infecção no folículo piloso, que geralmente é desenvolvida através de uma bactéria, o Staphylococcus aureus. Essa bactéria já está presente na superfície da nossa pele e ela encontra maneiras de adentrar no nosso organismo, geralmente através de lesões, desde um corte com um aparelho de barbear ou uma picada de mosquito, já é uma lesão que essa bactéria pode entrar no nosso organismo. Os furúnculos, eles costumam se desenvolver geralmente em partes que tenham pelo e que sejam úmidas do nosso corpo, como virilha, coxa, axila. Vale destacar também que, mesmo sendo bem parecido com uma espinha gigante, um furúnculo não é uma espinha, não é uma acne, são doenças diferentes e têm tratamentos diferentes. O furúnculo, geralmente, o tratamento dele, ele some espontâneo. É recomendado fazer compressas de água morna 3 vezes ao dia para acelerar a drenagem espontânea dele.
mas geralmente ele some sozinho, em alguns casos mais graves, conforme orientação médica, é recomendado o uso de antibióticos. Além de fatores genéticos, de predisposição genética, outras coisas que contribuem para o desenvolvimento de furúnculos são, como exemplo, né, são a má higiene no local, o uso de roupa apertada, obesidade, isso tudo contribui para o desenvolvimento de furúnculo. Micose, uma infecção causada por um fungo. A micose costuma atacar a pele, as unhas e o couro cabeludo. Em geral, ela provoca sintomas como coceiras, manchas brancas, rachadura entre os dedos e deformação nas unhas. O tratamento, então, da micose para debelar a micose, o médico receita remédios antifúngicos em formato de spray, cremes ou esmalte, e em geral a medicação deve ser usada de 6 a 8 semanas. Causas e fatores da micose: predisposição genética, calor e umidade, calçados apertados, má higienização nos utensílios de manicure, passar muito tempo com roupa de banho molhada, andar descalço na praia ou piscina, baixa imunidade, diabetes, obesidade e estresse. Algumas dicas para evitar o problema da micose: não compartilhe toalhas, meias, sapatos. Após o banho, enxugue bem o corpo e entre o meio dos dedos. Prefira meia de algodão. Evite sapatos que abafem muito o pé. O ideal é não usar o calçado 2 dias seguidos. Na manicure, observe se os instrumentos estão bem esterilizados. A micose, ela passa de uma pessoa para outra por contato. O fungo pode estar no chão, na água ou em objetos como sapatos ou toalhas. Quanto maior o calor ou a umidade, maior a proliferação e o risco do contágio. O tratamento envolve, além de certas mudanças de comportamento, a aplicação de remédios antifúngicos, que pode ser creme ou spray, por exemplo. Sinais e sintomas: coceira, inflamação ou descamação da pele, manchas brancas ou amaranzadas, vermelhidão, rachadura entre os dedos e unhas deformadas e amareladas. O ferimento provocado pela micose, aliás, facilita a entrada de outros micro-organismos nocivos à saúde. Ou seja, essas lesões facilitam uma segunda infecção.